Você gastou anos tentando se curar e continua exatamente no mesmo lugar onde começou. E o pior é que provavelmente gastou uma pequena fortuna no processo. Comprou cristais que prometiam limpar sua energia. Baixou aplicativos de meditação que custam uma mensalidade que pesa no bolso. Repetiu afirmações diante do espelho toda manhã, sentindo-se meio ridículo, mas continuando assim mesmo porque alguém famoso jurou que funcionava. Queimou incenso em cada canto da sua casa. Foi em retiros espirituais, leu dezenas de livros de autoajuda, seguiu aquelas contas nas redes sociais que postam frases bonitas sobre cura e despertar. E se nada disso deu certo, o que te disseram? Que você precisa se esforçar mais, pensar mais positivo, encontrar um método melhor, um professor melhor, um cristal melhor. Como se o problema fosse sempre a sua falta de dedicação e nunca a ferramenta que te venderam. Mas existe algo que ninguém dentro dessa indústria enorme quer que você descubra. Algo que, se você entender agora, neste exato momento, vai explicar por que você passou tanto tempo girando em círculos sem nunca sair do mesmo ponto. A verdade é desconfortável. A maioria das pessoas que vende essas ferramentas está presa no mesmo buraco que você. Elas só aprenderam a decorar o buraco melhor. Elas sorriem nos vídeos, usam roupas claras, falam calmo e por dentro carregam exatamente as mesmas prisões que você carrega. O motivo pelo qual tantas pessoas sinceras, pessoas que realmente querem mudar, nunca chegam lá, não é porque estão fazendo os rituais errados. É porque estão evitando completamente a única coisa que produz transformação real. E essa coisa não cabe em nenhum aplicativo, em nenhum cristal, em nenhuma rotina matinal colorida. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Agora escute com atenção, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara cada escolha da sua vida. Carl Jung passou décadas estudando o ser humano de dentro para fora. Ele não estava interessado na aparência da transformação. Não se importava com a pessoa que posta uma frase bonita e finge estar em paz. Jung queria entender a mudança de verdade, aquela que se mede no comportamento, nas decisões, na forma como alguém responde quando a vida aperta o pescoço. E depois de décadas olhando para dentro das pessoas, ele chegou a uma conclusão que ao mesmo tempo é simples e brutal. Você não cresce adicionando coisas à sua vida. Você cresce removendo o que te mantém pequeno. Pare um segundo e deixe isso entrar. Toda a indústria de autoajuda funciona na lógica oposta. Adicione esse hábito. Adicione essa prática. Adicione esse curso. Adicione esse ritual. E você continua pesado, continua cansado, continua exatamente onde estava. Porque aquilo que te mantém pequeno não vai embora quando você empilha coisas por cima. Ele só fica escondido debaixo da pilha, continuando a te governar em silêncio. Jung identificou 5 âncoras psicológicas extremamente pesadas, 5 padrões profundos que quase todo mundo carrega sem perceber. Não são maus hábitos, não são comportamentos superficiais que você troca por uma rotina matinal mais bonita. São identidades inteiras. São versões de você construídas ao longo de anos, muitas vezes desde a infância, em torno das quais você organizou quem você acha que é. E é exatamente por isso que soltá-las dói tanto. Porque quando o narrador diz soltar, ele não está falando em gerenciar, não está falando em reduzir, está falando em deixar morrer inteiramente. Você não consegue carregar padrões de baixa frequência e operar em frequência alta ao mesmo tempo. Não funciona assim. Água limpa dentro de um tanque sujo não permanece limpa por muito tempo. Algo precisa ir embora. E a primeira dessas 5 âncoras é provavelmente a última que você esperaria.
A primeira âncora que Jung identificou é tão familiar que você provavelmente a chama de virtude. A necessidade de ser visto como uma boa pessoa. Pare por um instante e pense com sinceridade em quanta energia você gasta todos os dias gerenciando o que os outros pensam de você. Você morde a língua em uma conversa porque não quer parecer alguém que julga os outros. Você diz sim para algo que absolutamente não quer fazer porque recusar parece egoísta demais. Você sorri em situações que te deixam irritado, pequeno, desrespeitado, porque não quer que ninguém te ache uma pessoa difícil. Você silencia partes inteiras de si mesmo que seriam inconvenientes para os outros testemunharem. Você engola opiniões, guarda verdades, amacia tudo que diz e chama isso de ser uma boa pessoa. Jung tinha outro nome para esse comportamento. Ele chamou de persona. A persona é a máscara que você coloca toda manhã antes de sair pela porta. É a versão cuidadosamente construída de você mesmo que foi desenhada com um único propósito: conquistar aprovação, evitar rejeição e manter os outros confortáveis o suficiente para continuarem por perto. E aqui está a verdade dura que Jung repetia em toda a obra dele. A persona não é você, é uma performance. E performar bondade é uma das formas mais cansativas e de menor frequência de atravessar o mundo. Pense no que realmente move essa performance. Não é amor, não é integridade, não é um cuidado genuíno pelos outros. É medo. Medo de parecer ruim, medo de ser rejeitado, medo de que se você parar de performar, as pessoas descubram quem você realmente é e decidam que você não vale a pena ser mantido por perto. Esse medo, esse zumbido constante de precisar parecer aceitável, mantém você vibrando na frequência da sobrevivência. Não do crescimento, não da liberdade, apenas da sobrevivência. E é exatamente por isso que tantos que tentam crescer nunca saem do lugar. Jung passou décadas observando pessoas que haviam passado por uma transformação verdadeira. E o padrão que ele notou em todas elas era o mesmo. Elas tinham parado de tentar parecer boas e começado a ser reais. Ser real significava que elas podiam ser calorosas e firmes ao mesmo tempo, generosas e com limites claros, compassivas e honestas, mesmo quando a honestidade deixava o ambiente pesado. E isso incomodava profundamente todo mundo em volta. Porque uma pessoa que largou a persona de boa pessoa não pode mais ser controlada por culpa nem por vergonha. Você não consegue olhar para ela e perguntar que tipo de pessoa faz uma coisa dessas e vê-la desmoronar. Ela já sabe exatamente que tipo de pessoa ela é. E ela não está nem um pouco interessada na opinião que você tem sobre isso. Agora, entra a parte que torna tudo isso tão difícil de aplicar na prática. Para muita gente, ser a pessoa boa não é apenas um hábito social. Foi uma estratégia de sobrevivência criada na infância. Talvez ser bonzinho fosse o jeito de manter a paz numa casa onde qualquer coisa virava tempestade. Talvez performar gentileza fosse a moeda com a qual você comprava um amor que deveria ter sido dado de graça. Talvez se encolher fosse a forma de ficar pequeno o suficiente para não ser alvo. Por isso, quando você começa a soltar esse padrão, não parece simplesmente desconforto, parece uma pequena morte por dentro. Porque o eu que foi construído em torno da bondade precisa realmente acabar para que algo mais verdadeiro nasça no lugar. Jung dizia que você saberá que soltou esse padrão quando conseguir decepcionar alguém e se sentir apenas ok. Não orgulhoso, não culpado, apenas estável, firme no próprio centro, sem correr atrás da pessoa para se justificar até ser perdoado. Essa firmeza silenciosa é o que a consciência elevada realmente parece. Não é performance bonita, é enraizamento. E a segunda âncora que Jung identificou é ainda mais traiçoeira, porque ela se disfarça de virtude luminosa. A segunda âncora é provavelmente a mais cruel de todas, porque ela usa uma máscara de amor.
É o impulso compulsivo de consertar, salvar e curar todo mundo que cruza o seu caminho. Se você se identifica como uma pessoa empática, sensível, o ajudante natural do grupo, aquele para quem todos ligam em crise, preciso que você sente e respire antes do que vou dizer. O seu desejo de ajudar os outros pode não ser tão nobre quanto você acredita. Jung estudou profundamente o que ele chamou de arquétipo do curador ferido. São aquelas pessoas magneticamente atraídas por quem sofre. Pessoas que só se sentem verdadeiramente vivas quando são necessárias. Pessoas que organizam a agenda, os relacionamentos, o sentido inteiro da própria existência em torno do ato de socorrer os outros. E o que Jung descobriu, observando esse padrão se repetir por décadas, foi uma verdade difícil de engolir. Essa compulsão quase nunca é sobre o outro, é sobre quem ajuda. Quando o seu valor está construído sobre ser necessário, você vai atrair inconscientemente pessoas que precisam de você. Quando a sua identidade está enraizada em ser aquele que segura tudo, você vai se cercar de gente que está desmoronando. E aqui vem a parte mais sombria desse padrão. Quando essas pessoas começam a melhorar, quando elas se tornam mais capazes, mais independentes, mais inteiras, você pode se afastar delas sem entender o porquê. Ou inventa silenciosamente novos motivos para que elas continuem precisando. Porque se elas ficarem bem, se elas não precisarem mais de você, quem você é? Qual é o seu papel? O que resta da sua identidade? E essa pergunta é tão assustadora que a maioria nunca ousa encará-la. Por isso continua ajudando, 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 sem perceber que não é generosidade. É outra coisa, disfarçada de algo bonito. Isso não é compaixão, isso é dependência emocional vestida de bondade. E ela opera em uma frequência muito baixa, porque vem inteiramente da falta. Eu não sou suficiente se não estou sendo útil. A minha vida não tem significado se eu não estou consertando alguma coisa. Eu não consigo parar de ajudar o tempo suficiente para sentar com a minha própria dor não resolvida. Então, o socorro nunca para, e a frequência baixa também nunca para. Jung observou que as pessoas que haviam genuinamente evoluído eram capazes de oferecer apoio quando esse apoio era pedido e realmente apropriado, e eram igualmente capazes de recuar quando não era o momento. Elas não sentiam aquela compulsão de pular dentro de toda a situação difícil e resgatar. Elas conseguiam observar alguém passando por uma dificuldade e confiar que aquela dificuldade tinha um propósito. Elas entendiam a diferença entre estar a serviço e ser dirigido por uma ferida antiga que nunca foi tratada. Largar essa âncora não te transforma em alguém frio. Quero deixar isso bem claro. Te transforma em alguém com discernimento. Significa que você ajuda a partir de plenitude, não a partir da carência. Significa que a sua generosidade tem raízes reais, em vez de ser um comportamento automático que roda em piloto automático desde a infância. Mas entregar a identidade de ajudante é dolorosamente difícil. Porque se você não é mais a pessoa em quem todos se apoiam, você precisa encarar a pergunta de quem você realmente é sem esse papel. E essa pergunta pode ser aterrorizante quando o seu senso inteiro de valor foi construído em cima de ser útil para os outros. Jung diria que você soltou esse padrão quando conseguir ouvir alguém descrever um problema e responder com presença genuína, sem produzir imediatamente uma lista de soluções. Quando conseguir deixar alguém sentado dentro da própria dificuldade, sem transformar a dor alheia em sua emergência pessoal. E a terceira âncora que vem agora vai doer ainda mais, porque ela ataca algo que você nem sabia que estava fazendo. A terceira âncora é a que mais silenciosamente rouba a sua paz, e você provavelmente a pratica várias vezes por dia, sem nem perceber. É o apego a ser compreendido. Pare e conte honestamente com você mesmo
Quantas conversas você já teve onde passou 20, 30, 40 minutos tentando fazer alguém entender porque você sentiu algo, porque escolheu algo, porque reagiu daquele jeito? Você explicou de um jeito, a pessoa não pegou. Tentou por outro ângulo, também não funcionou. Reformulou as palavras, trocou os isentos, buscou comparações, torcendo para que finalmente a combinação certa de frases fizesse aquela pessoa enxergar o que você estava tentando mostrar. E quando mesmo assim não funcionou, você saiu dali com uma sensação difícil de descrever. Invisível, descartado, sozinho dentro da própria experiência, mesmo estando no meio de outras pessoas. Jung identificou esse padrão como uma das forças mais sutis e destrutivas que prendem alguém em níveis baixos de consciência. E a razão pela qual ele é tão destrutivo não está no comportamento em si, está no que ele revela sobre a sua relação com você mesmo. Se você precisa que as outras pessoas te entendam para que você se sinta validado, você ainda não desenvolveu o que Jung chamava de autoridade interna. Você ainda terceiriza a sua noção de realidade para a capacidade dos outros de compreendê-la. Deixe essa frase entrar devagar. Você está terceirizando a sua noção de realidade para a capacidade dos outros de te entender. Isso significa que a sua experiência interna só parece real, só parece legítima, quando alguém de fora confirma que ela faz sentido. E essa é uma fundação perigosamente instável para construir uma vida inteira em cima. Porque a grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que te amam profundamente, nunca terá acesso real ao seu mundo interno. E o que vem a seguir muda tudo. Elas nunca viveram dentro do seu corpo. Nunca enxergaram o mundo através da sua história específica, da sua memória, da sua forma particular de perceber cada detalhe. Elas literalmente não conseguem te entender por completo. E esperar que consigam, antes de você se sentir firme na própria experiência, é o mesmo que decidir esperar uma vida inteira. O que Jung observou nas pessoas que realmente operavam em níveis elevados de consciência era uma relação completamente diferente com o ato de ser compreendido. Elas compartilhavam quando era o momento certo e quando a outra pessoa era capaz de receber. Mas não precisavam que o outro pegasse o ponto para se sentirem sólidas. Elas sabiam o que sabiam, sentiam o que sentiam. E isso não mudava dependendo de quem estava conseguindo acompanhar ou não. Isso não é arrogância. Isso não é isolamento. Isso é autoconfiança genuína. Largar a necessidade de ser compreendido exige que você construa uma relação com o seu próprio saber interno forte o suficiente para se sustentar sozinha, sem precisar da confirmação externa. E esse trabalho é desconfortável, especialmente se você foi criada em um ambiente onde as suas percepções eram constantemente minimizadas, ignoradas ou contrariadas. Jung avisou que essa mudança tem um custo real. Quando você para de explicar demais, quando para de perseguir o entendimento dos outros, algumas relações vão simplesmente se dissolver. As pessoas acostumadas com você performando, se justificando, correndo atrás para ser compreendido, não vão saber o que fazer com a sua nova tranquilidade silenciosa. Vão te acusar de estar frio, distante, fechado. O que está realmente acontecendo é outra coisa. Você está abrindo espaço para um tipo diferente de conexão. Uma conexão onde você não precisa comprar o direito de existir a cada conversa. E a próxima âncora vai te obrigar a enxergar alguém que você ama de um jeito que talvez você tenha evitado a vida inteira. A quarta âncora é tão dolorosa que muita gente prefere passar a vida inteira dentro dela a enfrentar o que ela exige. É a fantasia de quem alguém poderia se tornar. Tem alguém na sua vida, pode ser um pai, uma mãe, um parceiro, um amigo muito próximo, e essa pessoa repetidamente te decepciona, te machuca, te frustra, fica aquém em situações que realmente importam para você. Mas você continua. Continua tentando, continua mantendo a porta aberta. E não porque ela merece, é porque você consegue enxergar quem ela poderia ser.
Você vê claramente a versão dela que já fez o trabalho interno, a versão dela que confrontou os próprios padrões, a versão dela que finalmente aparece para você do jeito que você precisa. E você se relaciona com essa versão imaginária, em vez de se relacionar com o ser humano real que está bem na sua frente. Jung chamou isso de projeção. E ele foi categórico ao dizer que é uma das forças mais poderosas que prendem as pessoas em dinâmicas dolorosas e repetitivas. O ponto crucial é o seguinte: quando você enxerga potencial em alguém e se relaciona com esse potencial, em vez de se relacionar com quem a pessoa é agora, você não está realmente vendo ela. Você está vendo algo que você colocou em cima dela. Uma história que você precisa que seja verdade. Uma versão dela que você precisa que exista. Porque a alternativa, aceitar quem ela realmente é, exigiria decisões que você ainda não está pronto para tomar. Talvez você precise que ela seja segura para você parar de sentir medo. Talvez você precise que ela mude para você não ter que encarar o quanto de vida já investiu nessa relação. Talvez você precise que ela se torne quem poderia ser, porque perder essa esperança seria como perder tudo. E o que Jung disse sobre esse luto vai te atravessar. Jung disse que esse luto não é opcional. Você não pode pular essa etapa. Você precisa realmente enterrar a pessoa que você achava que ela poderia se tornar antes de conseguir enxergar quem ela realmente é. E só quando você enxerga com clareza, você pode finalmente tomar uma decisão verdadeira. Não uma decisão baseada em potencial, em possibilidade e em esperança. Uma decisão baseada no que está de fato presente. Essa pessoa, exatamente como ela é hoje, é alguém que pertence à minha vida. Essa é a única pergunta que importa. E chegamos à última âncora, talvez a mais delicada de todas, a identidade de ferido. Quero falar disso com muito cuidado. Se você passou por traumas, e quase todo mundo passou em alguma forma, reconhecer isso importa. Sentir a dor do que aconteceu importa. Entender como essas experiências moldaram o seu jeito de atravessar o mundo importa demais. Jung nunca colocou isso em dúvida. O que ele questionou foi o que acontece quando a ferida vira o centro da identidade. Quando a história do que aconteceu com você se torna a história mais importante que você conta. Quando o seu trauma vira a sua apresentação principal, a sua lente padrão, o seu jeito de interpretar cada experiência nova. Isso é algo fundamentalmente diferente de cura. Jung observou que muitas pessoas que faziam anos de terapia, que conseguiam descrever as próprias feridas com uma precisão impressionante, nunca tinham saído do estágio de identificação com essas feridas. E a moral de tudo isso é dura. Transformação não é somar, é subtrair. A performance de bondade, o impulso de salvar, o apego a ser compreendido, a projeção de potencial, a identidade de ferido. Largue as 5. Agora me responda nos comentários, sem maquiar. Qual dessas 5 âncoras você percebeu que carrega mais tempo? Se esse conteúdo te tocou, deixe o like e se inscreva no canal.